Olá, eu sou Leonardo Amorim, iniciado da Ordem do Grande Oriente Místico, professor de História e pesquisador. Hoje eu estou passando aqui no canal Inyogon para falar um pouco com você sobre como é construído o conhecimento histórico. Com a minha atuação em sala de aula, eu percebi que existe uma dúvida muito comum entre os alunos sobre como nós, pesquisadores, construímos esse campo do conhecimento. Basicamente, o que costuma surgir é uma ideia de que o historiador seria o cara que olha para o passado, aquilo que já aconteceu, lê o passado e transcreve isso para um material didático ou para uma linguagem de sala de aula. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Para começar, a gente tem que falar um pouco sobre o que é o passado. O passado é, por definição, o que já aconteceu. É algo que é irreconstituível. A gente não tem como retornar esse passado, porque ele é inalcançável. Então, um grande historiador chamado Michel de Certeau, em uma das suas obras sobre a teoria da história, ele fala que o trabalho do historiador é caminhar pelo mundo dos mortos, trazendo-os à vida a partir da narrativa. Isso é a escrita da história, é adentrar o mundo dos mortos, ou seja, esse passado, e reviver aquilo com as suas ferramentas do ofício do historiador. Michel de Certeau não falou isso, mas a minha imaginação fez esse link. Se a gente pensa na figura de um necromante, então aquela figura mítica do bruxo das trevas que trabalha trazendo os mortos de volta à vida, a gente tem que lembrar que eles nunca voltam do mesmo jeito que eles eram antes de morrer. Ou eles viram zumbis, ou tem sempre alguma coisa. O mundo pop já nos fala bastante sobre essa questão de voltar à vida. A gente tem milhões de referências aí. Então, por que seria diferente com a história? A gente tem o mundo dos mortos, o passado, como aconteceu, e o historiador que traz esse passado de volta à vida. Mas, como a gente falou agora, o passado que volta à vida nunca vai ser igual ao que aconteceu. Aí que tem o fator que complexifica toda essa equação. Então, fechando parênteses de fantasia e mundo pop, a pergunta que fica é: se esse passado é inalcançável, como o historiador consegue trazer ele de volta à vida? Quais são as ferramentas que nós, pesquisadores, usamos para que a gente consiga reconstituir essa parada? Apesar de não termos acesso ao passado em sua integridade, como a forma que realmente aconteceu, a gente ainda consegue tatear por esse mundo a partir de vestígios ou resquícios desse passado. Então, esse vestígio do que aconteceu a gente chama de fonte. E o historiador vai atrás dessas fontes para reconstituir o passado, pesquisando as fontes e cruzando as informações de cada uma das fontes. Então, um vestígio me diz A, o outro me diz B, então eu vou cruzar essas duas informações e vou saber que tinha AB no passado. E cruzando as informações, o historiador cria a narrativa. Ele monta essas fontes como uma história. Aqui eu gosto de usar um exemplo em sala de aula, que é, por exemplo, daquelas revistinhas infantis de Turma da Mônica ou coisas do gênero, que sempre tem aquela atividade de ligar os pontos, que os pontos são numerados e a criança tem que ligar os pontos com um risquinho. Isso é exatamente o que o historiador faz. Talvez não exatamente, mas é por aí. Olha só. Cada pontinho que está ali é um vestígio, é uma fonte. O historiador lê a fonte e entende que ali estão os pontinhos. Agora, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que escrever a narrativa que conecte de forma coerente esses pontos. No final, com a fonte e a narrativa, ele vai ter um desenho. E aí isso vai para o livro didático e isso a gente fala em sala de aula. Esse é o processo geral de como se dá a construção do passado. Porque a gente tem os vestígios e a gente que liga os pontos.
Por isso que nunca é assim, nunca vai acabar o estudo da história e sempre vai ter debate sobre isso. Porque se em vez de tu ligar o ponto 1 no 2, tu ligar o 1 no 4, o desenho final vai ser bem diferente. E isso vale também para a construção da narrativa sobre o passado. Um outro exemplo muito legal que a gente costuma usar, isso mesmo dentro da academia, na faculdade de História, é a ideia de o pesquisador como um detetive. Então, o passado é a cena do crime ou o crime, e a gente tem que, a partir das pistas, que são essas fontes, tentar entender o que aconteceu naquele passado que a gente não tem mais acesso. Então, o detetive, a partir das pistas, vai tentar construir uma história e, a partir dessa história, sendo coerente com aquilo que com as informações que ele tem, ele vai dizer, bom, então ele é o culpado. Então foi o Coronel Mostarda com o castiçal na sala de TV. Então, assim como para um detetive a interpretação equivocada dessas pistas vai levar ele provavelmente a culpar um inocente, o historiador também tem que se preocupar com a interpretação e a forma de trabalhar com as fontes, porque uma interpretação equivocada da fonte vai levar à construção de uma ideia equivocada sobre o passado, e isso pode causar enormes problemas pra gente aqui no presente. Aqui entra o que a gente chama de crítica da fonte, que é basicamente tu olhar para essa fonte e questionar ela. Tu vai se perguntar, bom, essa fonte que eu estou usando é um livro, por exemplo. Esse livro, quando ele foi escrito, por quem ele foi escrito, qual foi a intenção da pessoa que escreveu. Se a gente olha, por exemplo, biografias de grandes reis, no processo de escrita, eles deliberadamente mentiam sobre a história, porque eles sabiam que aquilo ia ficar para o futuro como uma fonte, e assim os historiadores iriam ler, e se ele mentia ali, então, bom, vão achar que eu fui mais importante do que eu fui. Só que a grande questão aí é o fato de que os historiadores têm acesso a várias fontes. Então, quando eu faço essa crítica e olho, tá meio estranho isso daqui, talvez não seja bem assim, eu vou procurar outra fonte. Então, eu acho escritos do maior inimigo desse rei. E eu vejo, ele tá falando outra coisa. Então, eu vou procurar outro. E assim eu vou construir, não ficar dependendo de uma versão só. Então, um outro exemplo muito comum em sala de aula que eu uso para falar sobre a crítica da fonte é assim. Supomos que tu faltou a aula de história dessa semana. Na semana que vem, para que tu tenha acesso a esse conteúdo, acesso a esse passado, tu vai chegar no teu colega, no João, e vai falar, pô João, como é que foi a aula? Tava legal? O que o professor passou? E aí o João vai falar, não, a aula tava horrível, não consegui entender nada, o professor não tava a fim de dar aula, foi terrível. Tu vai ter essa fonte oral, que é o relato do que aconteceu, só que aí tu vai parar e pensar, mas eu acho que era o João que não gostava muito de história, e ele não ia muito com a cara do professor porque o professor deu uma nota baixa para ele, porque ele não estudou para a prova. Bom, então esse relato do João está contaminado pela relação que ele exerce com o professor. Então talvez não seja exatamente o que aconteceu. Melhor eu procurar um relato de outra pessoa. E aí tu chega na Ana e pede o caderno dela emprestado, para que tu possa copiar o que o professor passou no quadro. E aí tu vai ter acesso a uma outra fonte, de uma outra versão, uma fonte escrita, e assim tu vai conseguir perceber, bom, talvez a aula tenha sido boa, talvez o João esteja certo, talvez não esteja, e assim tu vai trabalhando, vai construindo a narrativa sobre o que aconteceu. Então, pessoal, esse foi o básico sobre como funciona o trabalho do historiador e qual é o processo que é aplicado nesse conhecimento até ele chegar no mundo como um todo, para chegar nas salas de aula
ou na internet, nas páginas de curiosidades, que seja. Então passa por todas essas etapas. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, usem o espaço dos comentários para conversarmos sobre, eu vou estar sempre aqui de olho. E se vocês gostaram desse tipo de assunto, curtam esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque agora, como vocês estão vendo, nós da Algon estamos produzindo bastante conteúdo aqui para esse canal e a gente quer que esse canal cresça porque vai ser cada vez mais uma ponte entre vocês e nós, para aproximar todo mundo da Algon e do trabalho que a gente faz dentro de Ordem. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui e até mais. Um abraço.